Beleza? Pessoal, boa noite. Sou o professor Eisen, sou coordenador do curso de psicologia, sou psicólogo, né? Trabalho já na Uniandrade desde 2015. Minha área de atuação clínica, né, na psicologia clínica, é com dependências químicas, né, avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica voltada a esse público. E é a área que eu estudo, né, minha área de formação de mestrado e agora de continuação e de doutorado. Atuo na academia, foi concomitante aí a época em que entrei na Uniandrade, né, que comecei a dar aula, foi a etapa que eu dei entrada no doutorado também, nos processos para ser aprovado doutorado, e continuo ainda estudando essa área, né, que para mim é muito interessante e acredito que tem uma demanda social muito grande. Mas é isso aí. Numa primeira apresentação, acho que é isso. Maravilha. Então, já que o professor... Leonardo, só deixa eu fazer um adendo aqui, desculpem, mas é que na minha frente eu tenho um monitor de 29, né? Como o Leonardo falou, idade já pesa um pouquinho para ler, para acompanhar, então eu tenho um monitor maior e a câmera fica ali no notebook, então não estranha, às vezes eu vou estar olhando para a câmera, às vezes vou estar acompanhando aqui, fica mais fácil para visualizar. Mas você está bem, você com os seus 26 anos, né, na flor da idade. 26 de formado, né? Mas, maravilha. Bom, eu sou Leonardo, sou coordenador do curso de Educação Física na Uniandrade. Estou na Uniandrade desde 2017. Minha formação, ela foi primeiramente mercadológica, né? Eu possuo uma empresa na área, comércio eletrônico, que vende equipamentos para avaliação física, avaliação nutricional, enfim. A minha especialização é em gestão empresarial e também em avaliação física focada em prescrição de exercício, focada em populações especiais, tá? Tenho diversos cursos em várias áreas também, e o meu mestrado é na área de engenharia biomédica, né? Então, a relação entre o tecido biológico e a engenharia, né, no caso, o que a gente pode absorver de informação. Fora isso, a gente é um aventureiro em organização de eventos, né, a gente gosta de empreender nessa área, e nessa pandemia eu me tornei youtuber, então, para alguns é pejorativo, mas eu encarei a brincadeira. Tem um programa toda quinta-feira, às 21 horas, chamado Personal Empreendedor. Então, a gente entrevista profissionais do Brasil inteiro nesse programa. E é isso, agora queremos ouvir vocês, né? Acredito que é isso, né, Aislan? Isso aí. Bacana. Bom, então posso já engatar aí, eu sou o Valdilei. Meu interesse em estar participando aqui é para o curso de psicologia, né? Opa! Eu sou formado já em comércio exterior, pós-graduado, já há algum tempo, mas não era muito feliz na área, vim descobrindo aí os caminhos da psicologia, me interessei, e esse ano ingressei na Estácio. Só que, devido a uma mudança recente aí, inclusive eu estou pertinho da Uniandrade, aqui num condomínio, então me chamou a atenção a instituição, né, por questão de localidade, que vai dar para ir caminhando tudo, e fui pesquisando um pouco a mais sobre o curso aí, tudo, né, a instituição em si, tem alguns conhecidos que se formaram na área da saúde, farmácia, aí dentro mesmo, né, então ouvi falar bem também, aí vou unir tudo isso, né, o meu interesse de uma nova formação, com a distância da casa nova aí, né, e também o peso que o curso tem da instituição. Legal. Obrigado, pela consideração e por esse reconhecimento que você diz, esse peso que o curso dentro da instituição. Fico feliz de ouvir isso, fico contente. Obrigado. Sim, e até o que me chamou a atenção também, né, a questão da coordenação, né, ser voltada para a área clínica, né, que é a minha intenção. Acho que bem legal isso que você está falando, tá? Mas antes de eu começar a falar, e gosto de falar, vamos passar aí para o Alexandre, para o Fábio, e agora entrou a Letícia, para se apresentarem também, e aí eu já retorno aí para falar sobre duas questões, essa opção, né, de você ter uma formação inicial que não era voltada à área de saúde e agora está direcionando para isso,
Eu segui um caminho muito parecido, né? Eu fiz um caminho muito parecido com o teu. Já vou falar um pouquinho disso aí, e te falo também das duas possibilidades que nós temos aí de formação, de especialização durante o curso, né? Das duas ênfases que nós temos. Bacana, beleza. Legal. Vou anotando aqui para não esquecer. Boa noite, Fábio, Alexandre, Letícia, Amanda, sejam muito bem-vindos. Quem que é o próximo a se apresentar? Ixi, o pessoal tá... Tô com vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Ninguém morde, virtualmente ninguém morde. Então, bom, deixa eu dar continuidade ali. Alexandre, se você puder desligar o teu microfone. Isso, aí, agora ficou tranquilo, para não dar muita interferência, né? O som ambiente às vezes atrapalha, se tiver muita gente aí com os microfones abertos. Valdinei, deixa eu te contar um pouco, então. Eu, com 12 para 13 anos, meu pai era da empresa, né? Era voltado à atuação dentro da empresa, trabalhou muito tempo com indústria moveleira, né? Então, essa questão da indústria sempre teve muito presente dentro de casa, né? E com 12 para 13 anos, eu entrei no Senai, né? Quando eu entrei, isso foi em 92, 93, o Senai ainda tinha um sistema que é diferenciado do que é atualmente, né? Então, naquela época, você não pagava o Senai, você fazia todos os cursos, eram gratuitos, né? Tudo custeado pela federação. E eu entrei para fazer mecânica geral, mecânica industrial, desculpe, né? Então, fiz 3 anos de mecânica industrial, depois fiz ferramentaria, aí já atuando dentro das empresas, eu comecei a fazer o curso de técnico em eletromecânica, né? Até meus 22, 23 anos, essa foi minha atuação profissional. Foi voltado aí à indústria, né? E toda a formação que eu tentava complementar era com esse direcionamento, mas a psicologia sempre me chamou a atenção. Comecei a fazer engenharia, fiz 1 ano de engenharia, depois desse curso técnico, mas a psicologia sempre me chamou muita atenção, né? Eu acredito que a psicologia, ela na época, me chamava atenção, porque me proporcionava boas leituras e boas reflexões, né, sobre o que eu gostaria de ter da vida, né, o que eu esperava da vida. A psicologia não é para isso, mas na época eu fazia leituras somente para isso, né, mas na época eu fazia leituras que me chamavam muita atenção. E na minha família foi um grande choque, né, sair, largar a engenharia, fazer engenharia de produção, engenharia de produção mecânica. Sair da engenharia e ir para a área da psicologia, né, então, foi uma escolha difícil, não foi fácil, né, para lidar com essa escolha, a família, não, mas, pô, vai agora, né, toda a formação que você fez, seus cursos, você não vai continuar na área. Eu, não é o que eu quero, fui para a psicologia, sou muito feliz dentro da psicologia, mas com todos os problemas que eu acredito que cada categoria profissional vai ter também, né, mas não me arrependo nem um pouco dessa escolha, né, mas foi uma virada de 360 graus daquilo que eu fazia e para aquilo que eu faço hoje, né, e dentro da psicologia me despertou muito interesse para a formação acadêmica, né, então, de quando eu entrei na graduação até hoje, eu não parei de estudar, né, tive alguns intervalos aí entre mestrado e doutorado, né, em função de, na época, o doutorado em psicologia não ser ofertado aqui em Curitiba, né, no Paraná, se eu não me engano, só tinha um curso, que era em Maringá, e não era em psicologia, era com uma formação específica em psicanálise, então, em função da distância, eu acabei ficando um ano e pouquinho aí, desligado dessa continuação de formação. Eu reiniciei hoje, né, estou em fase de finalização desse processo, mas de lá para cá é o que eu venho seguindo dentro do meu planejamento profissional, estou muito feliz com isso, não me arrependo nem um pouco, como eu te disse, mas realmente, tomar decisões a esse nível são decisões difíceis, né, porque elas vão refletir num planejamento de médio e de longo prazo, né, tem que se pensar bastante, mas é uma decisão bem bacana. Por isso que eu me identifiquei ali, lembrei, falei, poxa, isso aconteceu comigo também, né? Para te contar um pouquinho dessa história. Dentro da psicologia, nós temos 2 processos, 2 ênfases de formação no curso da Uni Andrade.
Então, nós temos a ênfase em processos clínicos e nós temos a ênfase em prevenção e promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Erroneamente se chama prevenção e promoção da saúde, né? Mas isso não previne saúde. É o termo que muitas vezes é utilizado de forma inadequada. Então, é promoção de saúde e prevenção de doenças, né? E essa é uma área interessante, porque a psicologia clínica, ela sempre é um bom mercado para o profissional da psicologia, porém, não é o que o psicólogo faz única e exclusivamente, né? Uma das aplicações da psicologia é no âmbito clínico. Então, historicamente, aconteceu dessa forma, né? O desenvolvimento da psicologia sempre foi voltado aí para o atendimento clínico, né? Ou a grande parte aí dos conhecimentos que nós desenvolvemos dentro da ciência psicológica. Mas não é a única área de atuação. Dentro dessa ideia, a maior parte de empresas hoje que contratam psicólogo, não contratam um psicólogo para abrir uma clínica lá dentro, para montar uma sala, para fazer atendimento de seus profissionais, né? Então, o psicólogo atua de uma forma diferenciada, gestão de carreiras, planejamento estratégico de carreiras, suporte aos funcionários, seja ele emocional, cognitivo, treinamento, recrutamento e seleção é uma área que demanda muito mercado para o profissional da psicologia. Mas essa é uma vertente, a prevenção de doenças e a promoção da saúde, que vem crescendo significativamente no Brasil, no mundo como um todo, né? Então, qual que é a tônica dessa visão? É que você precisa trabalhar na promoção da saúde, né? Promover aqueles aspectos que são positivos da personalidade, característicos e únicos de cada um, e atuar para que não surjam problemas psicológicos, né? Então, é uma prevenção quando você cuida do desenvolvimento, né, do início do surgimento de qualquer tipo de problema. E, assim, isso, ele acompanha o bojo de todas as áreas da saúde. O Leonardo vai falar depois da educação física, né? Então, se trabalha muito hoje na promoção da saúde, né, na prevenção de doenças, e você previne as doenças promovendo os aspectos positivos, né? E isso é interessante, pelo seguinte, quando a psicologia é trabalhada no âmbito clínico, quase sempre vem a ideia, junto com isso, da doença, né? Então, você trata aquilo que não está muito funcional ou que está apresentando algum tipo de problema. Com essa vertente, com essa guinada dessa nova perspectiva da aplicação clínica da psicologia, você não trabalha no âmbito da doença, né? E aí muda todas as estratégias e a próprio paradigma de visão da função do psicólogo para a sociedade. E hoje a sociedade demanda isso, né? Então, claro que nesse período que nós estamos passando, fica muito evidente que as pessoas procuram mais a psicologia por aspectos psicológicos, da falta de socialização, de crise, de ansiedade, de possíveis quadros de depressão que acompanham tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas, no âmbito da saúde, da atuação do psicólogo em unidades de saúde, em hospitais, nas empresas, na própria sociedade, não trabalhamos mais com esse paradigma de tratamento, né, de intervenções psicoterápicas, né, são mais trabalhos voltados aí na prevenção e promoção da saúde, que hoje é uma tônica, uma vertente muito grande dentro da psicologia. E dentro do curso da Uniandrade, você vai receber uma formação, não vai ser completa, né, um curso de graduação, ele abrange, é uma formação generalista, né, essa formação você vai buscar depois, dentro do seu processo de continuidade, de continuação da formação, mas você vai receber aí, está convidado a receber aí, se você ingressar, né, e tomara que ingresse no curso de Psicologia da Uniandrade, a receber conhecimento para essas duas áreas de atuação. Bacana, show de bola, eu gostei. Até tenho já um conhecimento das outras áreas da psicologia, mas meu maior interesse mesmo, assim, é a área clínica mesmo. Então, por isso que chamou a atenção também aí a Uniandrade, não só por estar do ladinho agora, né, mas também então, a ênfase do curso ali em si. Bacana, muito obrigado. Bacana, legal. Show de bola. Quer continuar, Aslan? Eu estou aguardando perguntas aí. Amanda, aparece aqui, Amanda Uniandrade. A professora Amanda. A professora Amandinha? Então tá bom. Tá ouvindo. Então tá, legal. Vou aproveitar a introdução que você fez dentro da psicologia, né? E a educação física ela também, ela tem a educação física ela trabalha com
5 core business, né? Ou seja, 5 grandes áreas de atuação, que cada área dessa ela vai se desmembrar. Se a gente for brincar com o que representa a atuação do profissional de educação física, fácil, a gente chega em 80 sinônimos que remetem à educação física, como fisiologista do exercício, preparador físico, personal trainer, instrutor de musculação, avaliador físico, enfim, tudo isso abrange, mas a origem, ela está nesses 5 itens, né, nessas 5 áreas que permitem um profissional de educação física ou o professor de educação física atuar. A primeira é escola, então é a licenciatura, né? Então a educação física ela é dividida em 2 áreas, o bacharel e a licenciatura. A partir do ano que vem, a Uniandrade ela já começa, a Uniandrade está entre as 10 instituições no Brasil de faculdades de educação física que já estão adequadas na nova matriz curricular, tá? Então, existem N outras no Brasil, a Uniandrade, e aqui em Curitiba são 2 só, é o UTFPR e a Uniandrade. As demais, elas vão mudar apenas no ano que vem, tá? Então, dezembro do ano que vem é para 2022. E o que essa matriz ela traz de novo? Ela traz o quê? Que os 2 primeiros anos são períodos que você vai experimentar a área. Então, se o primeiro ponto dos 5 itens, né, que eu apontei, é a licenciatura, é a atuação na escola, os outros 4, eles estão envolvidos em fitness e academia, né, clubes, né, então esse é um grande boom da educação física, acredito que é o que mais chama a atenção, você atuar na academia, você querer ser personal trainer, trabalhar com fitness e tal. O outro item é o quê? Lazer e recreação, né? Então, lazer e recreação é um campo gigantesco de atuação. Essa pandemia, ela veio justamente para mostrar isso, né, que as pessoas elas estavam em casa precisando se movimentar. Se o dano acontecia do ponto de vista psicológico, e aí o motivo desse bate-papo, ele também ser com o Aislan, dentro da psicologia, porque vocês vão ver que tem muita coisa interligada. O Aislan falou perfeitamente da ideia da promoção da saúde, a educação física também defende essa bandeira, que é o 4º item, que é a questão do wellness e bem-estar, né? Saúde. Então, esse é um outro viés da educação física. E o 5º é o esporte e rendimento, competição, mas não é uma competição como atleta de fim de semana. Aquela competição a nível mundial, a nível olímpico, eu tenho uma preparação do atleta. Então, essas são as 5 bases, né, que fundamentam a formação do profissional de educação física. Em cima disso, a Uniandrade, a educação física da Uniandrade, ela dá um viés muito mais focado na saúde, na ideia da promoção da saúde, prezando pelo bem-estar físico. Só um pouquinho, eu já vou lá. Calma aí, deixa eu vir aqui agora, só para... Isso aqui, ó. Esse aqui é o Miguel. Fala oi. Oi. Fala, eu tô atrapalhando o papai aqui. Tá atrapalhando o papai. Vai lá, amigão. Depois eu vou lá, tá? Papai, vai ter um hambúrguer. Tá, eu já vou lá, amigão, tá? Depois. Desculpa, pessoal, mas ao vivo é assim mesmo. Ao longo do semestre, com essas aulas remotas, o Aislan tem um filho também, eu tenho mais 2 aqui, então é normal que isso possa acontecer novamente, tá? Então, dentro disso, o que a gente foca? Da mesma maneira, a formação na educação física é uma formação generalista, onde você vai experimentar o máximo possível dentro da atuação que a formação em educação física te permite, tá? Mas a gente gosta, e aí é uma questão mercadológica, de focar na promoção da saúde. Esse ano, saiu no Diário Oficial da União, que a educação física é uma das profissões que faz parte da área da saúde. E só que falta um pouco do quê? De que maneira que eu me posiciono, né, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de um posto de saúde. E a gente já tem um histórico já
por baixo de um pouco mais de 10 anos, da educação física no núcleo de apoio à saúde familiar. Então, ela não é de agora isso, ela já vem de maneira recorrente, só que agora saiu no Diário Oficial da União, né, como decretado pelo presidente da República. Isso é muito bom, porque é mais um campo de atuação que foi mostrado para a sociedade, porém a gente se preocupa muito com a formação desse profissional. Então, um profissional que a gente está preocupado em ler e interpretar hemograma, eletrocardiograma, enfim, todos esses exames, seja a parte de eletrofisiologia ou de exames de sangue, né, da parte bioquímica. Porém, a gente tem um viés ainda que é muito preocupado com a parte neural. Então, a gente não desenvolve apenas questões fisiológicas, bioquímicas e anatômicas. A gente está preocupado muito com a parte neuro. Então, é neuroanatomia, neurofisiologia, aplicado no desenvolvimento e crescimento do ser humano, o que pode, o que não pode, enfim, porque tudo, primeiro ele é processado no cérebro e depois ele desmembra. Então, a nossa capacidade hoje, a nossa ideia é desenvolver essa capacidade no futuro profissional de educação física, que ele entenda que, antes de mais nada, tem um cérebro funcionando. Agora, como que ele funciona? E tudo que vier depois é resposta disso. Por isso, a proximidade com a psicologia. Como a educação física é uma área extremamente comportamental, a gente precisa ter essa questão da parte da psicologia que estuda o comportamento associada. E isso independe de qualquer área de atuação, porque se eu for trabalhar em uma academia, eu vou ter pessoas que tenham algum distúrbio de imagem, algum distúrbio corporal, né, de autopercepção, enfim. Se eu for para o rendimento, eu tenho a psicologia do esporte que tem que trabalhar no lado emocional. E pegando esse gancho, algo que é muito recorrente hoje, até no mercado de atuação, o desenvolvimento da inteligência emocional. A gente aprende muito a ser tecnicista, mas na prática a gente não desenvolve a habilidade de lidar com outro ser humano. Então, isso está vindo não só para a educação física, como para a área empresarial também. Então, é um campo muito amplo, tanto na educação física quanto na psicologia. Me estendi um pouco. Obrigado pelo espaço, profissionais. Né? Que é isso, o espaço é seu, eu que tenho que agradecer. Então tá, olha aí, ó, bacana. Fábio, Alexandre, Letícia, vocês não falaram, hein? Provavelmente tem um interesse em algum dos cursos aí, né? Não querem participar, fazer alguma pergunta, hein? Acho que não. Tá. Ô, Valdilei. Bom, vamos lá, então, Aislan. Tá bom. E aí, mestre? Então, contínuo de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. Você trabalha isso dentro da psicologia? Com certeza, né? Eu gosto muito dessa questão histórica, né? Por que se mudou o conceito aí de saúde? Por que anteriormente se trabalhava numa outra concepção, e hoje a concepção que não é somente, né, a saúde não só é somente a ausência de doenças, mas sim a promoção e a saúde total, né, do indivíduo. E é bacana, né, Leonardo, porque assim, particularmente, quando eu vou ler algo, eu tento me colocar naquele momento histórico, né, e por que aquilo foi determinado, e quais são as variáveis que influenciam, né, essas alterações. Então, antigamente, você trabalhava exatamente nisso, né, tinham muitas doenças e você trabalhava para eliminar as doenças. Hoje nós temos quadros e aspectos que nós temos situações sociais e em determinadas áreas nós temos muita saúde. Isso tem que ser aproveitado, né, uma condição que nós não tínhamos anteriormente. A psicologia, ela vem bem de encontro com essa atuação, né.
de fazer essa prevenção, de identificar esses possíveis quadros, trabalhar nessa vertente. E para a psicologia, né, como você colocou, nosso curso também tem essa preocupação, primeiro, de entendimento. Eu costumo fazer uma comparação assim, olha, Leonardo, o ser humano, ele é como um computador, né? Então, você insere informações e ele vai dar respostas dessas informações, né? Então, input, output. E na psicologia é muito legal isso que você está falando, né? Porque quando a pessoa desenvolve algumas psicopatologias, é porque a entrada deve ter algum problema, não está filtrando bem as informações, você não está se cuidando em todos os âmbitos, as pessoas acreditam que ter uma boa saúde, não só nesse conceito que você colocou, a saúde ela é integral, ela é holo, né, total. Então, para a psicologia, como é que você começa a ter uma boa saúde psicológica, né? Com bons convívios sociais, com boas relações sociais, com boas práticas fisiológicas, com um bom cuidado do seu organismo, né? Algo que se fala hoje, né, e que é um fenômeno agora que vem crescendo, que eu percebo dentro da psicologia, para vocês talvez não, né, da educação física, é cuidar bem da alimentação. Quer dizer, isso sempre se falou, mas não com esse volume de informações que nós temos hoje, né, e com todas as possibilidades de profissionais diferenciados em estarem fazendo essa atenção. Então, o cuidado que você tem com os alimentos é o mesmo cuidado que você deve ter com as suas relações sociais, é o mesmo cuidado que você deve ter na escolha do seu ambiente de trabalho, é o mesmo cuidado que você deve ter, porque é isso que vai entrar na sua cabeça. E o teu corpo vai processar a informação, como você está falando, e vai responder. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso, né? Uma das questões que, depois desse nosso bate-papo, que eu vou fazer é falar um pouco das opções profissionais. Você sabia, Leonardo, que nos Estados Unidos, uma média da que as pessoas entrem na universidade é de 25, 26 anos? No Brasil, é 17, 18 anos, né? Às vezes as pessoas acabam fazendo escolhas que você acaba não compreendendo o impacto que isso vai ter de longo prazo. E muitas vezes você entra muito cedo na universidade, se forma em algo que você nem sabia se tinha aptidão ou não para exercer, ou entra na universidade, escolhe um curso que você não sabia muito bem como era a atuação, e isso vai repercutir na tua vida, certo? Então, esses cuidados que as pessoas acabam deixando passar, acabam não deixando, não tendo o cuidado devido, e que vão refletir em consequências maiores, né? Então, a pessoa começa a ter problema no ambiente de trabalho, a pessoa começa a ter ambiente ou insatisfação em função da sua prática profissional. Essas relações que nós criamos são como uma teia, né? Então, você vai trabalhar em determinado local, você começa a criar relações sociais a partir disso, né? Então, tudo acaba se conectando. E a psicologia, ela é muito legal nesse sentido, porque hoje tem uma vertente de pesquisa muito grande na área de neuropsicologia, que é o julgamento e a tomada de decisão. De que forma as pessoas julgam, interpretam, sentem os fenômenos e, a partir disso, tomam determinadas decisões. Eu estou estudando isso agora no meu doutorado, inclusive estava escrevendo sobre isso ontem, né? Então, só para que fique um pouco melhor ilustrado o quadro, né? Pessoas muito impulsivas, elas acabam não conseguindo exercer algumas profissões, Leonardo, ela não dá certo, e muitas vezes a pessoa se frustra, se revolta, gera quadros depressivos, gera quadros de ansiedade, que são os mais comuns em função daquilo que a pessoa vivencia com o meio, e acaba não percebendo que foi em função de algo que ela escolheu no passado, e que ela não tomou cuidado com aquilo que ela trazia para dentro da sua realidade. Então, entender todo esse processo é o papel essencial da psicologia, inclusive, né? O que o psicólogo faz? Ele analisa os processos mentais de comportamento em função do que está acontecendo no meio, ao qual meio a pessoa se insere. E quando essas questões começam a ficar evidentes, a pessoa começa a responder com ansiedade, a pessoa começa a responder com depressão, quando a pessoa começa a responder com alterações psicológicas, é porque ela não está se adaptando àquele meio. E muitas vezes ela não percebe isso e insiste em estar naquele meio, né? Então, esse quadro que se coloca hoje de saúde, né, essa saúde integral e não apenas a ausência de doenças, traz consigo a possibilidade de reflexões em todas as áreas profissionais que atuam na área de saúde, né, que tem alguma atuação na área de saúde. Perfeito.
Fazendo até dentro disso, né, essa definição conceitual, ela já te projeta para as duas áreas atuarem de maneira holística, né, olhando o ser humano como um todo, né, porque ela fala do aspecto mental, do aspecto físico e do social, né. Exato. E tem uma máxima aqui, né, que fala que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas que estão no nossa rede de relacionamento. Então, ela nos faz o quê? Refletir, poxa, com quem que eu estou me relacionando? Quem são as pessoas que estão próximas, né? Então, isso é legal pensar, né, pelo seguinte, né, as pessoas são muito hoje, tem um discurso de que são vítimas do acaso, quando na realidade não, né, você toma decisões o tempo todo. A questão é que você deixa de prestar atenção sobre aquilo que você está decidindo, você deixa de dar a devida atenção para mensurar os impactos que isso vão ter de longo prazo. Por exemplo, no independentes químicos, né? Quando você aplica instrumentos de avaliação psicológica em independentes químicos, é muito evidente que a impulsividade é um dos traços de personalidade que é comum, e quando você compara dependentes e não dependentes, os resultados, comparando os resultados dessas testagens, os dependentes químicos, ou dependente de qualquer tipo de substâncias, eles têm altos scores, ou seja, eles são muito mais impulsivos que a população normal, dita normal, né? Que a população que não apresenta um quadro de transtorno por uso de substâncias. Pessoas com quadros de impulsividade altos, elas não conseguem, por exemplo, ocupar cargos de gerência, porque são tempestivas, elas não são racionais, elas não ponderam antes de tomar uma decisão e acabam atropelando ali os fatores que deveriam ser observados numa tomada de decisão gerencial. Mas isso não quer dizer que ela é pior ou melhor do que alguém, certo? Ela pode encontrar, e tem profissões que a questão impulsiva, ela pode se encaixar perfeitamente, né? Mas claro que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu ouvi também uma máxima do Valdo Vieira, que ele dizia o seguinte, né? Detergente demais suja, né? Então, ele deixa de limpar, ele começa a sujar, né? Então, qualquer dimensão cognitiva do ser humano que você não tenha equilibrado, acaba te trazendo alguns tipos de transtorno. Einstein, né, que é um caso clássico comparativo quando as pessoas vão ilustrar esse caso. Era uma pessoa com uma capacidade matemática, espacial, de conhecimentos de física, né, de cálculos, assustadora. Tem coisas que até hoje precisam de computador para conseguir interpretar e fazer os cálculos que ele fazia há muito tempo atrás, mas emocionalmente ele era muito fragilizado, certo? Ou seja, você desenvolve muito uma capacidade e você acaba deixando outras, né? Essas outras capacidades não acompanham esse desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando se coloca nesses moldes, né, para relativizar, para pensar sobre a situação, então uma pessoa não dá certo, ela é pior do que outra. Não, todos nós temos potencialidades, esse é o papel do psicólogo, inclusive, né, no próprio campo de atuação, começar a interpretar, falar, olha, né, tuas escolhas talvez não estejam adequadas, porque você está errando. Tomar uma decisão é um processo longo, não é um processo curto, né, que implica na avaliação de diversas variáveis. Quando você não consegue observar isso, né, você acaba tendo problemas. Então, é importante que você tenha essa visão, né, como ser humano, né, será que sempre as decisões que você tomou ao longo da vida, aquelas que realmente te causaram impacto, né, casar, escolher uma profissão, trocar de emprego, mudar de cidade, mudar um relacionamento, você tomou quando você estava na melhor condição psicológica, social, física? Nem sempre estamos, né? É difícil você estar totalmente equilibrado, você está em estado de homeostase, ou seja, em equilíbrio, né? E uma outra coisa que é legal, já que falei disso, né? Você sabe que eu gosto de pesquisar essa área de dependência química, é a minha área de atuação, né? O quanto as pessoas são viciadas nessas emoções, né? Ela gosta de estar agitada, ela é viciada naquilo, né? Ela não consegue se desligar daquilo. Mas por que não consegue se desligar, né? Você não percebe, num processo clínico, como o Valdilei estava colocando ali, que atuar, você não está percebendo que isso está lhe atrapalhando. Isso que você acha que é uma característica positiva, na grande realidade, na interação com as outras pessoas, elas não notam essa característica como positiva, é negativa,
né? Então, buscar se adaptar socialmente de uma maneira equilibrada, né? E hoje isso é muito complicado em função de todas as variáveis sociais, ambientais, políticas, ecológicas que nós estamos vivenciando. Tudo é polarizado, tudo é ao extremo, nada é equilibrado, né? E no caso da dependência química, o dependente químico não gosta de equilíbrio. Se tem uma coisa que ele não gosta, é de equilíbrio. Ele tem que estar eufórico ou ele tem que estar depressivo, mas nunca equilibrado. Né, no tratamento, né, trabalhei muito tempo com tratamento, era muito bacana quando você ia conversar com pacientes depois de 15, 20 dias de internamento, né, então ele chega lá todo alterado, alterações cognitivas decorrentes do uso de substância, com lesões que não sabemos até que ponto são significativas para o comportamento, mas era assim recorrente, né, dava 15, 20 dias, quero conversar com meu psicólogo, né, o que houve? Não sei, estou estranho. Mas estranho como? Não sei definir, mas o que está sentindo? Não sei. As pessoas não têm mais a capacidade de nomear e falar sobre os seus sentimentos. Nesse caso, pior ainda, né? Que é algo que a pessoa nunca prestou atenção para aquilo que ela sentiu. E fala assim, Leonardo, eu não sei o que estou sentindo. Daí você vai ajudando a pessoa a identificar e nomear, né? Está triste? Não. Sabe o que é estar triste? É assim, é sensado. É isso que você está sentindo? Não. Você está feliz? O que é ser feliz? Assim, é sensado. É isso que você está sentindo? Não. Então, o que você está sentindo? Não sei. E aí, eu estendo a mão, né? Então, bem-vindo à realidade. Mas como assim? Viver é isso. Viver na maior parte do tempo não é estar em polos positivos ou negativos. Nesse caso, onde o positivo seria uma euforia total e o depressivo o negativo, né? Então, você está próximo ali de uma homeostase, está próximo ali de um equilíbrio. E a vida é assim. Ah, mas eu não quero, é ruim, é chato viver. Pois é, então, é por isso, esse é teu problema. O teu problema é viver, é lidar com essas situações. Mas a maior parte, eu ainda brinco, né, que em Curitiba, a maior parte dos dias, quando você acorda, está cinza. Não está escuro, também não está azul, está cinza. E a maior parte da vida é isso. O mundo adulto, inclusive, te chama a viver uma vida assim, né? Mas é algo que esses indivíduos não estão acostumados, não querem viver. É por isso que fogem da realidade o tempo todo. Mas isso, Aislan, é perfeito e casa exatamente com a educação física, porque você busca um corpo perfeito, querendo ter uma aceitação, né, e justificando que esse corpo perfeito é o que vai te trazer status e benefícios e isso e aquilo. Só que a que preço você vai conquistar ele? Né? E isso não é a realidade da população. A realidade da população é totalmente o contrário disso. É menos de 1% da população mundial que, vamos dizer assim, que tem esse status de corpo perfeito. E até porque, se a gente for refletir, o que é o corpo perfeito? Né? O que é a influência que a mídia ela tem, tanto na educação física, na saúde mental das pessoas, né? Porque ela começa a ditar as regras, e as pessoas não têm o discernimento e o ponto de você refletir sobre isso e questionar, só aceita, só recebo, e tenho isso como verdade. Por quê? Porque falta o quê? Falta os valores alicerçados. Então, eu vejo a educação física resgatando esses valores, resgatando as regras. Por quê? Porque por meio de jogo, meio de competição, você tem que respeitar as regras da partida, da competição. E a sociedade é assim também. A sociedade ela é um reflexo do que a gente faz em jogos. Infelizmente, você entrou em uma competição, você pode empatar, você pode vencer ou você pode perder, não tem outro resultado que não seja isso. Então, você trabalha com o esporte essa questão da frustração. É muito aonde? Na infância, o pessoal hoje critica, a criança não pode se frustrar. Eu falo, deve se frustrar. O contrário, né? Imagine você cria uma pessoa que nunca se frustrou na vida. Primeiro emprego que um chefe chama a atenção, ela perdeu o mundo. Ela não sabe para onde correr, porque ela não desenvolveu habilidade para isso. E voltando na questão do usuário de droga, é exatamente isso. Porque o que dá sustentação dentro da educação física não é meditação, não é musculação, não é corrida, caminhada.
são exercícios de alta intensidade. Tem que ser intenso. Senão, vai embora. Ele não vai ter aderência. Por quê? Porque a gente está tentando simular o efeito de uma resposta hormonal que a droga vai trazer para ele dentro do organismo. Só que, assim, em termos de explosão hormonal, é muito mais complicado, porque ele vai direto, né? E o exercício é um recurso, como a terapia é um recurso. A gente está criando ferramentas para a pessoa saber lidar com o erro, né? E agora, só para falar, o Valdinei, ele colocou que estava com o microfone desligado, e o Alexandre falou que está interessado na educação física. Então, a gente está nesse bate-papo aqui, ó, somando as áreas, né? Daqui a pouco a gente cria um terceiro curso, porque não é de psicomotricidade, né? Já tem a deixa, né? Já tem a deixa. Pode falar, Valdilei. Sim, é que o Aislan, né? Isso. Ao final ali que o Leonardo tinha dado o pontapé sobre educação física, não sei se ele ia fazer alguma pergunta, citou meu nome, só que daí eu me perdi nos botões aqui, trocou a tela, não consegui religar o microfone, daí fiquei para trás. Não, mas não era dúvida, não. Achei que era só alguma pergunta para responder alguma coisa. Não, tranquilo, tá ótimo. Então, Leonardo, agora veja, né? Você sabe que estatisticamente no Brasil não, no mundo, né? Eu gosto de trabalhar assim, ó, entender o comportamento do ser humano como psicólogo, eu divido em 3 momentos, né? A infância e adolescência, a vida adulta e a melhor idade, né? Eu não sei qual é o termo politicamente correto hoje, está muito difícil para você acertar, né? A nomenclatura, então tem que tomar bastante cuidado, mas são ali a hora que você chega aos 60 anos, dali para frente, né? Que você já tem uma idade onde o seu corpo exige alguns cuidados diferenciados, as relações sociais, enfim, tudo muda na vida ao longo desse processo de desenvolvimento, mas eu gosto de pensar nesses 3 momentos. E no mundo todo, né, existem estudos estatísticos que mostram a idade ou qual etapa do desenvolvimento a pessoa acaba fazendo o seu início, a entrada no mundo de substâncias psicoativas, seja com álcool, seja com algum tipo de outra droga ilícita, né, o álcool é uma droga lícita, que é na infância e na adolescência, final da infância e início da adolescência. Quando você falou em explosão hormonal, eu me lembrei de tudo isso aí. Né? Então, o que acontece? Tem muitos neurotransmissores, áreas e regiões específicas do cérebro que ainda estão se formando e vão levar esse desenvolvimento até os 21, 22 anos. Né? Você acreditava erroneamente que a personalidade se desenvolvia até os 7, não é verdade. Então, o cérebro não está nem formado, ele vai se consolidar aí na segunda década da sua vida. Né? E durante essa fase, né, o meio está estimulando, e é por isso que é nessa fase que você vai direcionando determinadas escolhas, em função de todo esse aparato que está sendo desenvolvido, psicológico, biológico, neurocognitivo, e nessa etapa a impulsividade é maior. Mas por que é maior? Porque a região do nosso cérebro que cuida das funções executivas, que são as funções mais elaboradas, então as 3 principais funções executivas. Controle inibitório, uma vez que eu disparo um impulso, é minha capacidade de frear esse impulso. Então, pessoas impulsivas têm baixo controle inibitório. Eu não consigo controlar o impulso. Então, diariamente, em noticiários, você vai verificar pessoas relatando. Por que você fez isso? Eu não sei. Não foi uma atitude pensada realmente. Ela foi instintiva, ela foi numa carga hormonal. Foi numa dosagem de neurotransmissores alta que ela não tem controle, acabou tomando uma atitude, claro que... E Aislan, isso aí tem aquela relação entre o agir e o reagir? Também. Porque, assim, isso é instintivo, né? Essa capacidade que nós temos de agir. Por exemplo, quando se fala nesse período aí de pandemia, nós estamos desenvolvendo muitos quadros de ansiedade. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, as aulas voltam presenciais, não voltam presencial, eu vou trabalhar amanhã na empresa, eu vou trabalhar em casa, né? É complicado você trabalhar com essas questões. Você está trabalhando em home office, o Miguel estava perto aí, daqui a pouco chega o José Vitor aqui.
né? E você está dando aula, mas você está pensando no teu filho. Quando você está lá dentro da instituição, é diferente, essas variáveis não estão influenciando o teu comportamento. Então, a gente está falando de quadros que te geram determinada ansiedade. Só que a ansiedade, Leonardo, ao contrário do que as pessoas acreditam, ela é necessária. A ansiedade é ruim, não. A ansiedade te deixa vivo. Você precisa... né? Isso já vem instalado no teu cérebro. Você leva um susto, né? O que acontece? A tua respiração fica ofegante, você aumenta o ritmo de batimento cardíaco, e tudo isso tem uma função que você sabe explicar bem melhor do que eu, né? Que é preparar você para lutar ou fugir. E isso está instalado. Você não aprende com a sua família, você não aprende com o meio social, está instalado dentro de você. Então, o tempo todo, você está despertando esse sistema de luta ou fuga. E as pessoas acreditam, em função disso, que a ansiedade é ruim. Pelo contrário, né? Ela faz você sobreviver. Então, você está andando no telhado da sua casa para fazer algum concerto, não te recomendo que faça isso, tá, Leonardo? Porque você é meu amigo, você não leva muito jeito para a carpintaria. E o que acontece? Se a tua ansiedade baixa, você começa a confiar demais no processo que você está fazendo, e você pode se descuidar e cair lá de cima. Então, acidentes de trabalho, por exemplo, né, quando não são induzidos pelo uso de substância, não são induzidos pelo uso de algum psicofármaco, a maior parte das vezes é porque a pessoa está acostumada com aquela tarefa, ela não dá mais a devida importância ao perigo que aquela tarefa pode lhe proporcionar, e acaba se machucando, por exemplo, né? Então, a ansiedade é necessária, as pessoas acreditam que não. Tudo isso está se desenvolvendo nessa etapa, né, que é a infância e a adolescência. E principalmente essas questões de impulsividade, né? Então, é natural você conversar com pessoas que passaram por essa etapa do desenvolvimento, e você pergunta se tem alguma coisa que você se arrepende. Isso estou falando de forma geral, né? Olha, tem, e geralmente são nessas idades, porque você era muito impulsivo, você era menos experiente, você tomava decisões com base emocional, não cognitiva, mas é natural nessa etapa do desenvolvimento. As pessoas se culpam muitas vezes porque tomam decisões erradas nessa idade, nessa faixa de idade. E o que acontece? É bem na hora, bem na etapa principal do desenvolvimento dessas questões, a pessoa começa a utilizar drogas. E aí desequilibra todo esse processo dito normal de desenvolvimento. Entende? Aí você escuta sempre aquela, por exemplo, do uso da cannabis, né, da maconha. Mas fulano de tal fuma e não tem transtorno nenhum. Não sei. Eu não tenho como pegar, por exemplo, o Leonardo, que fumou 30 anos de maconha, e comparar com o Leonardo que fuma. Eu não consigo fazer essa comparação. Obviamente, vai ter diferenças significativas se eu pudesse fazer essa avaliação, certo? Mas é impossível, né? O uso do álcool, né? Mas ele bebe só final de semana, ele não tem muita lesão. Agora, isso vai levar anos, né? Eu estava conversando com um dentista hoje, e ele falou o seguinte: eu tive um problema no meu dente, sempre me interessei pela odontologia, sempre tomei muito cuidado com meus dentes, mas o dente quebrou um pedaço, e foi quebrando, e foi quebrando, e foi quebrando, e é um processo, né? O dente quebra, chega na vida adulta, você não tem mais como fazer restauração, você vai ter que colocar uma coroa, a coroa, ela tem tempo útil definido, 10, 11 anos ali, você tem que trocar, e hoje nós temos implante. Então, é um processo. Quando a pessoa chega na etapa de fazer um implante, é porque ela já passou por todo esse processo, entendeu, Leonardo? Isso leva décadas para acontecer, foi o que ele estava me explicando. Essas questões também levam décadas para você entender que você vai ter que pôr um implante, ou entender, eu preciso parar minha vida e fazer uma reformulação. Minhas relações sociais estão erradas, essa média, e eu escutei que você, gosto muito dessa máxima que você traz, né? Você é a média das 5 pessoas que estão perto de você vai ter que reavaliar isso, né? Mas eu não sou feliz, mas você gosta do que faz. É uma visão romantizada, né? Trabalho é trabalho, e claro que nós temos nossas preferências. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu não gosto de fazer isso o tempo todo também, né? As pessoas têm uma visão errada, né? Mas você não gosta do que eu faço? Gosto, mas não fazer 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias, né? É diferente. Tem um ônus e um bônus, né? Você tem que fazer as coisas que você gosta, mas tem coisas que você não gosta que você também tem que fazer. Exatamente. E a profissão exige isso. Tem dias que você não está legal para fazer aquilo, mas ainda assim você precisa fazer, né? Então, é bacana quando você visualiza tudo como um processo, né? O ser humano é o resultado de um processo de maturação, das relações que você estabeleceu, das estimulações que você teve decorrentes do meio. Então, tem pessoas que poderiam, por exemplo, na tua área, né, ser um ótimo jogador de futebol, não foi estimulado. Aquilo está instalado na pessoa, mas não foi ativado, né?
Você falou num ponto muito interessante, Aislan, que é a ideia da experiência, né? A psicologia ela tem um conceito relacionado à memória que leva em consideração a experiência de vida também, né? E ela pode ser boa, ela vai lembrar uma memória, vai gerar uma memória afetiva, se ela for ruim, ela gera o quê? Um trauma, né? Mas isso é um acúmulo, né? Porque você tem o efeito agudo e o efeito crônico se for prolongado. O exercício físico, ele faz exatamente a mesma coisa. Se você está trabalhando de maneira bacana, você vai gerar os hormônios, os neurotransmissores, poxa, vai gerar prazer e tal, você tem aderência, tem mudança de hábito, tem mudança de comportamento e tem o quê? Felicidade. Agora, se aquilo ali é só pressão, é dor e tudo mais, você vai olhar essa experiência, ela foi negativa, por que eu vou fazer? Não vou fazer isso, eu prefiro comer, que comer pelo menos me dá uma satisfação momentânea. E aí eu vou comer mais porque eu quero sentir. A droga vai fazer a mesma coisa. Então, porque é isso que as pessoas querem, é tanta pressão, que a educação física ela tem que ser utilizada como uma válvula de escape e não mais uma obrigação. E isso dentro do Unibred é o que a gente está trabalhando e desenvolvendo para retirar isso da mentalidade, tirar aquela mentalidade militarista, competitiva, e colocar assim, cara, eu estou estressado, eu preciso bater num saco, porque senão eu vou bater no meu chefe, eu vou espancar meu filho, eu vou esfaquear minha esposa, porque essa é a realidade, nua e crua, querendo ou não, é o que você falou, pô, eu fiz, não sei por que eu fiz, tinha uma faca lá, peguei, esfaqueei. Parece meio bruto, mas é dessa maneira que a vida real funciona. É um monte de gente com trauma, cuidando de outras pessoas com traumas, e ninguém ajuda, um querendo afundar o outro. Né? Competitividade, bom, pessoal, eu e o Leonardo somos amigos fora da instituição, a gente conversa muito sobre política, né? E esse dia eu estava vendo um vídeo, um comentário do Pondé, falando como esse nível de competitividade é alto, né? A sociedade nos coloca isso e a gente não percebe o papel que isso exerce no nosso dia a dia. E falando o pessoal comentando a polarização política, né? Eu falei assim, mas isso é natural. Quem que entra? Eu procuro não discutir política. Assim, porque independente de quem seja, ninguém entra numa discussão para perder. Então, você não entra numa discussão política para ter a tese, a antitese e querer fazer uma síntese. Você entra para ganhar o outro. Você entra para vencer uma discussão. Né? Então, a competitividade está em todos os níveis de interação do ser humano. Né? Você está no sinaleiro, o cara para do lado e começa a acelerar, automaticamente você começa a acelerar junto. Quem que é esse cara? Automaticamente. O cara acelera, você vai, quem que é esse cara? Né? Você não para pensar na influência que o meio externo tem, a sociedade está o tempo todo colocando essa questão da competitividade, né? No trabalho, nos estudos, em todo lugar, você tem que mostrar seu valor e geralmente as pessoas acreditam que mostrar seu valor é prejudicando o outro ou atacando o outro, infelizmente. Perfeito. Essa parte aí é fantástica, né? Se for olhar, é onde você desperta o lado irracional do ser humano, né? Porque daí ele tá voltando na era primitiva que ele tinha que correr para se alimentar ou ele tinha que correr para fugir e não ser o alimento. É isso. É bem no cérebro reptiliano, né? Essa é uma teoria legal, né? Essa é uma teoria legal, a teoria do cérebro triádico, né? Que primeiro nós tivemos o desenvolvimento do tronco encefálico, depois das memórias, né? Que daí começamos a ter um comportamento mais instintivo, e por último o neocórtex, né? Só que a gente não sabe utilizar o neocórtex ainda. Tem muita utilidade, mas a gente não consegue fazer isso funcionar muito bem, não. Mas é que não estimula. Eu parto do princípio que é assim, o ser humano ele se desenvolveu muito mais olhando para o alto, olhando para o céu, para as estrelas, dando aquela noção do infinito, né? De não conseguir atingir. Hoje todo mundo olha para o chão. Então, você está olhando para o seu umbigo, você não está olhando mais para o espaço, você perdeu essa noção de, caramba, eu sou um cisco aqui, né? Que essa é a realidade, a gente é um cisco, né? Para não dizer que é um
Nada, né? Mas é isso, o que a gente faz aqui? A gente está aqui, ó, né, dessa maneira, né, para a gente é muito grande, mas comparado com o universo, a gente tá ali, ó, pô. Até ontem eu estava assistindo um programa na TV que falava que cabe no Sol, dentro do Sol, o equivalente a, acho que coisa de 100 milhões de terras. No Sol. Dentro do Sol. Ou seja, a própria Terra não é nada, né? Exatamente. E o Sol já não é lá grande coisa, né? Então, o pessoal é muito competitivo. Pô, só mora no quinto planeta do sistema solar, eu vou para Júpiter, porque lá é o maior, né? Então... Não nasci para viver na Terra, ué? Não nasci para viver na Terra. É muito engraçado isso, né? Mas, poxa, essas ideias, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita naquela frase daquele filósofo romano, né, o Juvenal, uma mente sã num corpo são? Com certeza, é tudo interligado, é uma interação, né? Mais uma vez, eu gosto de pensar nisso sobre o prisma da análise histórica do desenvolvimento, né? Então, em determinado momento, as ciências eram mecanicistas, né? Elas não conseguiam fazer a interligação ou a inter-relação, a inter-relação, né, e a interação entre todos os nossos sistemas. Então, hoje nós sabemos. Veja, Leonardo, não acreditar nisso eu deixo de desconsiderar, por exemplo, que o ser humano vai ficar desanimado, ele vai ficar desesperançoso, por exemplo, quando pega um ente querido. Certo? É algo que não estava no sistema dele. Mas a partir do momento que captou aquele estímulo, que ele processou aquela informação, o corpo começou a dar respostas de acordo com essa interpretação e com esse estado emocional. Então, o ser humano está interagindo o tempo todo com isso, né? E isso contagia. A mesma questão que nós colocamos agora, da briga, discussão com a esposa, enfim, a mesma coisa acontece no efeito manada, né? As pessoas, quando elas são menos conscientes da influência do meio no seu comportamento, na torcida, por exemplo, né? Eu gosto de jogo de futebol, tem jogos de futebol, quando eu estava indo, né? Que você, quando se pega, você está batendo palma ou está cantando o que a torcida está cantando sem que você tenha percebido, entende? Ou seja, ninguém te impôs aquilo, você não parou para pensar se você gostaria de fazer aquilo ou não, você acabou sendo estimulado e você respondeu. Agora, como é que vem esse estímulo? É um estímulo auditivo que é processado, que faz você emitir um comportamento. Então, é inegável a relação entre mente e corpo, né? Não é possível mais pensar no ser humano diferente dessa realidade. Então, com certeza, né? Isso não é a minha impressão. Se eu desconsiderar isso, estou desconsiderando a ciência, né? Estou desconsiderando a minha produção, estou desconsiderando tudo que já foi construído pelo entendimento do comportamento humano, né? O conceito de entropia também, né? Isso é fantástico. Cada vez mais as formações elas estão convergindo entre si, né? Seja física, química, biologia, psicologia, são todas elas convergindo, porque outrora elas se desenvolveram separadamente e hoje elas estão voltando, né? E é por quê? Porque, querendo ou não, não é descobrir, desvendar o universo, é desvendar o ser humano. Com certeza. O ser humano cada ser humano é um universo dentro de si, né? Isso é muito louco, né? Porque você olha e fala assim, quantas percepções que você tem ao longo do dia, quantas informações você absorve ao longo do dia. E quando eu falo disso, eu falo no sentido de consciente e inconsciente. A gente tem muito mais cor, usando, né, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela teve eu não lembro uma cidade que foi, eu acho que é nesses países aí, Paquistão, enfim, eu não me recordo, posso até estar falando besteira dentro desse país, né? Mas ela colocou placa em tudo quanto é lugar,
várias cidades, assim, enquanto a Pepsi, ela começou a trabalhar muito mais forte dentro do mercado dos Estados Unidos. E aí o pessoal falou, pô, o que você está fazendo, né? Tá perdendo o mercado americano, na verdade, daí o que ele falou? Falou, na verdade, não, na verdade, onde eu coloco as placas da Coca-Cola, eu quero que se misture com a paisagem, ou seja, você tem uma logo da Coca-Cola com a rua fazendo parte daquela paisagem. Olha a visão do cara, enquanto o pessoal tá preocupado em venda, o cara já tava lá na frente e falou, ó, tô semeando. E, pô, é o que acontece hoje, né? Então, cara, você sabe que isso é muito engraçado, né? Eu gosto muito do Legião Urbana, mas fazia algum tempo que eu não escutava. Eu estava escutando a música Geração Coca-Cola, né? Que é emblemática, né, para nossa. Provavelmente foi para a sua, né? Geração Coca-Cola, enfim. Né, eu acho que foi estava conversando com a minha esposa, né? Que foi uma época mágica, né? Capital Inicial, todos andavam juntos, né? Capital Inicial, Legião Urbana, Plebe Rude, né? Então foi uma época mágica. Mas ver como isso fica impregnado, né? Quando a marca aparece numa música, olha a dimensão social que ela alcançou. A mesma coisa, hoje, graças a Deus, não mais, né? Mas veja o impacto, né, que determinada rede de TV tinha na cultura e na sociedade brasileira, né? E até pouco tempo atrás, você organizava seu dia de acordo com a programação. Eu te ligo depois do jornal, vou fazer a janta antes que comece a novela. Mas tem uma pesquisa que fala assim que coisa 90% da população dava boa noite depois que o âncora falava boa noite. Também falava boa noite. É muito doido isso, né? Então, agora veja o impacto que tem na marca, né? O impacto que tem na formação de opiniões, o impacto que tem, porque é impossível hoje, no mundo, a marca que você citou não ser conhecida. Impossível, tá? Isso está em todos os países do mundo, né? E veja, isso vai deixar marcas aí restante das gerações que vierem, né? Até a logo da Globo, né, quer dizer isso. É o mundo assistindo o mundo dentro da caixa ali, né? Sim. Então, emblemático, né? Trágico também, né? Mais emblemático. Mas é aquela coisa assim, né? Todo mundo odeia o Galvão Bueno, mas a Rede Globo lá no horário, você tem SBT e Band transmitindo o mesmo jogo, mas todo mundo assiste E o legal era assim, eu lembro quando eu era criança, o pessoal, mas por que você assiste na Globo? Não, por causa que é a melhor imagem. As imagens hoje, elas são muito parecidas, o pessoal continua assistindo do mesmo jeito. Do 12, né? Eu vou assistir o 12. Mas esse é o desafio, né, do ser humano, né? Se você pensar que se existe um sentido para tudo isso, é você descobrir quem é que está vestindo esse corpo, né? E por que eu me comporto dessa maneira, né? Por que eu repito as mesmas relações? Por que eu acabo cometendo os mesmos erros, né? Por que eu sempre estou integrando os mesmos grupos? Por que eu tenho dificuldade em sair disso? O que eu procuro nisso tudo, né? Essas são perguntas realmente interessantes. Mas hoje, nós somos bombardeados o tempo todo com bilhões de informações, né? E a gente acaba esquecendo do essencial, do básico, que é você descobrir ao longo desse processo todo da vida quem é que está vestindo esse corpo, né? Não dá tempo de digerir, né? Tem estudo que fala que hoje o que a gente tem informação em um dia, a gente levava um ano inteiro para ter a mesma quantidade, o mesmo volume de informação. Isso em torno de 100 anos atrás. Mas isso tem um custo, né? Isso está impactando o nosso funcionamento psicológico, neurológico, né? E não se sabe ainda o resultado disso, né? Nunca o cérebro humano foi tão estimulado. Isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência. Não sei se positivo ou negativo, mas vai ter consequência. Realmente, né? Se você em 1800, 1900 lá, 1895, 1890 ali, que o Wundt e o Freud começaram a desenvolver, deram um pontapé inicial para o entendimento, desenvolvimento da psicologia, enfim. Veja só, naquela época não existia um livro de psicologia, porque a psicologia não existia.
Então, o Wundt não podia abrir um livro de psicologia. Onde é que ele ia buscar esse conhecimento? Nos sofistas, nos filósofos, né? E de lá ele tirava, então o comportamento humano é determinado desta forma porque está lá em Platão e Sócrates, era a base que eles tinham, né? Então, se você voltar naquela época, né, se você conseguir fazer exercício, voltar naquela época, o que tinha? Era muito pouco livro, era muito pouco conhecimento. Claro que não pequeno a ponto de você conseguir adquirir isso em uma semana, né? Tinha muito, né? Para a capacidade do cérebro humano é pouco, comparando com o nível de informações que nós temos. E aquela época era possível você ler tudo que existia sobre determinada área, hoje não é mais, é impossível. Não tem mais essa possibilidade, né? Você não consegue, o conhecimento o tempo todo está sendo renovado. Então, você leu algo ontem que pode estar sendo validado hoje, né? Tem estudo que fala que hoje, se você quer se tornar um especialista em um determinado assunto, você tem que se dedicar por 6 meses, 8 horas de estudos diários. Você se torna um especialista num determinado assunto. Aí eu pergunto, você tem 8 horas diárias para se dedicar ao estudo? Você sabe, cara, que eu não, obviamente não, né? Eu fiquei nessas 2 últimas semanas para terminar as questões do doutorado, fiquei quase maluco, né? Porque isso também é prática, né, Leonardo? O cérebro, ele não é um músculo, né? Ele não é, só deixar claro e fazer uma comparação, mas ele também precisa ser estimulado como um músculo, né? Mas ele tem a neuroplasticidade, né? Exatamente. Então, eu fiquei muito tempo sem escrever, né? E retomei isso aí há 2, 3 semanas atrás. Não saía, simplesmente não saía. Por quê? Porque eu não tenho mais o hábito. Eu te falei, né, que eu fui fazer uma prova o ano passado, no começo desse ano, e eu não consegui escrever. Por quê? Porque ninguém escreve mais. É muito difícil. Então, o computador, digitando, né? Então, você deixa de estimular, você acaba perdendo essas habilidades, né? E ao longo desse processo está envelhecendo, então você vai perdendo automaticamente habilidades que anteriormente você tinha mais desenvolvidas. Mas não dá. Então, quando eu tive que retomar as leituras, eu comecei a perceber que para que eu possa me atualizar, o volume de leitura tem que ser muito grande. E eu não tenho mais essa habilidade, né? Eu perdi o bonde, né, do desenvolvimento, onde era muito fácil. É normal. Qualquer coisa para escrever aí há 10 anos atrás, eu te entregaria uma semana, tranquilo, rindo. Hoje não. Mas é que o que acontece? Você se torna mais criterioso no que você vai ler também, né? Você começar a ler um negócio e falar assim, pô, que encheção de linguiça, vamos para o outro. Então, antigamente você lia tudo e, pô, lia lixo, lia coisa boa. Hoje não, hoje você fala, pô, eu quero só ler isso. É igual jornal, eu não assisto mais jornal, eu prefiro ler a notícia, e aí eu interpreto da minha maneira, como entendo que o mundo está caminhando, do que ter um interlocutor dizendo o que está acontecendo, porque, pô, querendo ou não, eu tenho que minimizar essa manipulação que vai acontecer, isso não importa de qual lado, então eu prefiro ler, e aí quando eu leio 3 matérias falando do mesmo assunto, falando, então beleza, é dessa forma aqui, e não é tão agressivo, né, porque às vezes as pessoas falam de uma maneira que, pô, vai no âmago, né, daí da gente, a gente quer ficar revoltado, não pode bater no jornalista, porque tem na TV, tá na internet, né, enfim, então é nesse sentido, se torna passageiro da notícia, e eu nunca gostei disso, né. Então, mas é que é uma tendência, né, pela lógica, você envelhecer e ser mais criterioso com tudo, né, com as relações, com aquilo que você vai se ocupar, inclusive isso que você colocou, da leitura, né, você não tem mais paciência para ler determinadas situações, você já não tem mais paciência para discutir determinados assuntos, para lidar com determinadas pessoas, né. Você sabe, eu acho que eu já te contei isso, né, mas eu li há muito tempo atrás, uma amiga da minha mãe tinha assinatura daquela Isto É, era Isto É, Senhor, não era nem Isto É Senhor, e tinha lá no final as piadinhas, né, eu adorava, ela recebia, lia, passava para minha mãe, lia, e eu peguei esse hábito com a minha mãe, sabe, Leonardo, desde pequeno eu lia muito gibi, porque não tinha televisão, né, quer dizer, tinha televisão, mas não tinha o que te interessava ali para assistir, né.
Então, à noite, antes de dormir, eu lia. E eu tinha caixas e caixas de gibi. Eu lia e relia, mas era um hábito diário e intensivo de se fazer isso. E dentro dessas leituras tinha lá, eu gostava de ler as piadinhas. E a piada é uma piada, mas eu também como um conhecimento para a vida, né? Um repórter foi entrevistar lá um senhor já com 120 anos lá e queria saber por que ele tinha uma idade tão longeva e com saúde, né? E aí ele foi entrevistar lá, falou, mas qual que é o segredo, né, para ter uma vida tão longa como a do senhor? Ele falou assim, olha, eu nunca discuto com ninguém. Falei, não deve ser só isso. Falei, pois é, você tem razão. Boa. Não pode ser só isso. Pois é, você deve ter razão. Então, beleza, vamos discutir. Mas é verdade, né? Discussão é besta, né? Se for olhar, porque daí assim a gente não foi desenvolvido, porque a discussão, ela pura pela discussão, ela é uma briga psicológica, né? Ego, né? Por ego, perfeito. E é a mesma coisa numa briga de rua. Ninguém foi preparado para uma luta, mas eu vou lá e vou me arrebentar com outra pessoa. É a expressão física de uma discussão. Agora, é interessante por quê? Porque da mesma maneira que a discussão você pode formatar ela, que é por meio do debate, a briga você pode formatar ela por meio de luta ou de artes marciais, enfim, né, de esportes de combate, que tem alguma regra, que tem algo que você não ultrapasse, né, a barreira da agressão, né, parece que é agressão no sentido de afrontar a pessoa, e sim o argumento. Então, no debate, você foca em quê? Em destruir o argumento do outro, e eu acho isso fantástico. Gosto muito, principalmente, quando tem debate do pessoal do criacionismo com o pessoal do evolucionismo. Eu acho fantástico, porque você tem argumentos ali que você fala, pô, nunca pensei num negócio desse, cresce bastante, do que simplesmente você tem uma linha que você vai estudar e seguir só aquilo ali e anula o resto. Então você tem que ouvir os dois lados têm fundamentos. Agora cabe o quê? Eu escolhi o que eu julgo ser o melhor. Então, mas aí é que tá, né? E você se conformar com as suas escolhas, né? Quando você está ciente, conformado com as suas escolhas, com as suas verdades, não há necessidade de discussão, né? Geralmente as pessoas estão na discussão porque eu quero convencer o outro, porque eu mesmo não consigo me convencer daquilo. Vai ser advogado, né? Tem um amigo meu de Senai, lá, que andou 13 anos. Ele estava aqui hoje, tá fazendo um trabalho para mim aqui. Ele também é técnico mecânico, se formou em administração, mas hoje largou tudo, não quer mais saber da indústria. E ele estava me ajudando com o concerto. E ao longo da semana, né, esse dia ele veio falar da Bíblia e tal, e eu respeito muito, eu tenho meus posicionamentos, você sabe, inclusive, mas veio falar, por que eu lembrei disso? Porque ele falou do criacionismo, né? Então aconteceu dessa forma, tal. Eu falei assim, você acredita nisso? E lógico, mas já se alterou. Falei, eu não acredito, não desta forma. Consigo traçar paralelos, mas não dessa forma que você está colocando. Não, mas veja só. Falei, mas espera aí. Falei assim, você acredita? Acredito. Te conforta? Sim. Falei, não é essa a função? Ou você se apropriou desse conhecimento para me convencer? Aí você não está sendo respeitoso, porque eu não quero discutir sobre isso. Você que está trazendo discussão, né? E é engraçado isso, né, Leonardo? Porque geralmente essas discussões vêm nesse sentido. Eu quero convencer o outro da minha verdade. E me alivia, sei lá, como pessoa, me sinto melhor como pessoa, fazendo você entender que a minha visão está certa e você está errado, né? Isso é comportamento de liderar o bando, né? Eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ter o maior conhecimento, eu tenho que busca incessante de bando, né? É verdade. Mas é assim, o peso da galera, né? O peso da turma. Exatamente. É sempre o lobo solitário, né? A gente vê até isso representado em filme, né? O cara que anda sozinho, se garante sozinho, nossa, esse cara tem alguma coisa. Lembra daquele filme, O Clube dos Cinco? Esse eu não tô lembrado, cara. O Clube dos Cinco, que são 5 adolescentes que ficam na detenção no sábado. É muito comum isso nos Estados Unidos, né? Você pagar a pena
passando o fim de semana inteiro sentado numa sala, né? E aí você tinha lá o Marginal, a Patricinha, o CDF, o Atleta e uma maluca, né? E aí você... Eu lembro desse filme, agora lembrei, mas é antigaço. Pô, década de 80, mas é um filme que representa a nossa sociedade. Se for olhar, a sociedade é dividida por grupos, por tribos, e hoje o que está pegando, né? Como o pessoal fala como tendência, veja, um filme da década de 80, 40 anos, né, estão falando, e o pessoal hoje fala em quê? Em cada vez mais eu trabalhar em comunidade. Não é utópico, na realidade, né? Se você pensar por esse paradigma, é utópico. Até a economia, você fala da economia colaborativa por comunidade. Porque se você for pegar a história aí da humanidade, enfim, nunca existiu essa colaboração mútua e uníssona, né? Enfim, mas vai que esse é o nosso próximo desafio, né? Leonardo, acho que a gente encerrou nosso tempo, né? Caramba! 20 minutos já. De 20 minutos. Então tá. Bom, a palestra era para iniciar depois também agora, né? Perguntar, né, se o Alexandre ou o Valdilei querem conversar alguma coisa, pode falar. Toda essa viagem toda, hein, ou não? Então, acho que tinha uma sequencial agora sobre o papel da psicologia na escolha da profissão, eu acho, não sei se era já engatado, tem que entrar na outra sala. Não, é aqui mesmo, vamos continuar nisso aqui mesmo. Eu vou salvar aqui para gerar um arquivo, daí vou gravar de novo para gerar outro arquivo, tá, Aislan? Tá bom.